Olá, está começando o programa Momento Jurídico e o assunto hoje é o uso da inteligência artificial pelo Poder Judiciário, que está sendo debatido numa audiência pública inédita promovida pela OAB Gaúcha, aqui na sede da OAB Cubo, com a participação de especialistas na área. E nós vamos acompanhar. O presidente da OAB do Rio Grande do Sul, Dr. Leonardo Lamacchia, vai explicar para a gente um pouquinho dos benefícios que a inteligência artificial poderia trazer para o Poder Judiciário. Quais seriam os principais? Na verdade, o objetivo dessa audiência pública é debater o tema. Não só se ela pode trazer benefícios, como pode trazer problemas também. Nós temos preocupações. Então, o objetivo dessa audiência pública, que é inédita no Brasil, é debater o uso da inteligência artificial numa profissão que e tem um caráter eminentemente humanista, tanto a nossa na advocacia, quanto o ato de julgar. E nós conseguimos aqui reunir, vocês podem ver pelas presenças, todos os tribunais aqui representados, o Ministério Público, a Defensoria, a Advocacia, então todos os atores da cena judicial reunidos por meio das suas maiores lideranças para debater um tema que nós não somos contra, porque a tecnologia ela é importante, mas nós temos que debater a forma com que ela vai ser utilizada. Então, muito satisfeitos de podermos realizar um debate de tão alto nível e inédito no Brasil, dando um pontapé inicial aqui na OAB do Rio Grande do Sul, como protagonista, mostrando a sua força institucional mais uma vez. Debate importante, até porque, como o senhor destacou, existem alguns riscos. Quais seriam assim os principais, se o senhor tivesse que fazer uma avaliação de prós e contras? Nós entendemos que não pode haver uma decisão judicial por um robô, nós entendemos que a aplicação da inteligência artificial ela tem que ser uma ferramenta de auxílio para o magistrado e, mesmo assim, nós precisamos da participação da advocacia. Nós precisamos que, quando as ferramentas sejam implantadas, haja a transparência necessária para que a sociedade e a advocacia saiba que está sendo implantada a ferramenta e para que nós possamos participar trazendo a visão da advocacia. Então, basicamente, essa é a linha de atuação que nós vamos ter aqui ouvindo. Estamos com dois especialistas de fora do estado na matéria, o professor Danilo Doneda, que é da Comissão de Juristas do Senado, que está desenvolvendo o projeto de lei do marco legal da inteligência artificial, e também o Dr. Álvaro Justen, que é um cientista de dados especialista na matéria de inteligência artificial. Alguns defensores argumentam que as mudanças poderiam trazer maior estabilidade jurídica? A aplicação da inteligência artificial ela pode trazer insegurança jurídica e pode inclusive afetar o Estado democrático de direito, porque a máquina ela não necessariamente vai conseguir reproduzir o ato, que é um ato humano, é uma profissão humana. O julgar, o advogar tem muito de humanidade. Então, por isso que nós precisamos discutir para saber em que nível de aplicação nós vamos ter. Tá certo. Muito obrigada, doutor. Um ótimo evento. Obrigado, um abraço. Dr. Marcelo Dornelles, que é procurador-geral do Ministério Público, também está aqui participando desse debate. Doutor, em primeiro lugar, eu gostaria de saber de que maneira a inteligência artificial, de certa forma, já está incorporada aos serviços do Poder Judiciário, principalmente com o impulso, vamos dizer assim, da pandemia, que foi realmente uma necessidade, né? É uma necessidade do mundo, né? Claro que o Poder Judiciário já vem avançando em algumas questões, a pandemia acelerou outras tantas, mas nós do Ministério Público já temos desenvolvendo isso há bastante tempo. Nós já trabalhávamos com inquérito civil eletrônico há muitos anos. Então nós temos, o meu gabinete funciona todo ele eletrônico, né? Então a inteligência artificial por si, que ela tem que ser ainda discutida, até que ponto ela precisa de algum controle sobre a sua efetividade, né? Mas eu tenho proposto no Ministério Público uma discussão sobre isso, de que as pessoas têm que aprender a lidar com isso. Não adianta fugir. Ela está aí, ela tem mais pontos positivos do que negativos, nós temos é que encontrar como lidar com ela. Mas o que me parece assim, que é a grande preocupação, que é se ela vai de alguma forma eliminar o trabalho na área jurídica ou diminuir, eu acho que não, eu acho que ela vai mudar a forma de trabalhar. E especialmente nós temos que pensar em novos métodos de trabalho, que não seja simplesmente o método processual. Porque, por um lado, pode trazer maior agilidade, precisão, até uma segurança jurídica, mas existem alguns riscos.
Por óbvio que ela traz, né? Especialmente as demandas que são repetitivas, que não tem mais, que já praticamente são uma forma de utilização só que ela vai ser mais ágil, isso não tem dúvida nenhuma. E o cuidado é para que ela não atropele aquilo que ainda é efetivo. Tem muita coisa, que ainda depende da intervenção humana. E é aí que nós temos que encontrar esse espaço de discussão e de cuidado. Tá certo, vamos debater então. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado. E um ótimo evento. Obrigado, para vocês também. Doutora Daniela Copete Cravo, procuradora do município de Porto Alegre, prestigiando essa audiência aqui, audiência pública que fala sobre o uso da inteligência artificial pelo Poder Judiciário. Exatamente, um tema super importante que tem impacto aí na vida de todos os cidadãos, né? E principalmente com relação, que é a minha área, né, que é a proteção de dados, como esses dados vão ser tratados por essa tecnologia, pela inteligência artificial, pelos algoritmos. E a gente sabe que pode, assim como tem muitos benefícios, né, de uma tomada de decisões que podem auxiliar a tomada das decisões pelos juízes, né, de dar celeridade, de filtrar, de melhor classificar os temas e até as propostas diminutas, mas a gente sabe também que algumas decisões pode vir a acontecer de ter algumas discriminações, alguns erros, e como é que o cidadão pode, né, eventualmente contestar quais são os direitos com relação a isso e principalmente saber quais dados, né, que foram tomados para esta decisão, o que foi considerado sobre a sua pessoa ou sobre aquela situação que levou a um deferimento de um benefício ou o indeferimento de um benefício, a concessão de uma indenização ou a não concessão de uma indenização. E quando a gente fala de poder público, no qual se inclui amplo senso o judiciário, a gente sabe que a regra é a transparência. Então a gente tem que ter a transparência, inclusive, com relação a essa tecnologia, como ela trata o dado, como ela leva em consideração certas informações. E isso já se tem, né, uma parte que já pode ser tutelada pela própria LGPD. A LGPD já dá um direito, que é o direito à revisão às decisões automatizadas. Então, a partir da LGPD, qualquer pessoa que teve uma decisão tomada por meio automatizado, que pode ser, né, por meio dessas novas ferramentas, à luz da inteligência artificial, essa pessoa tem o direito de saber como ou o que foi levado em consideração, que é o direito à explicação, e pedir uma revisão desta decisão. Então, são temas aí super em voga e que mexem, querendo ou não, também com propriedade intelectual, segredo industrial e comercial, só que quando isso é colocado para a administração pública, será que vai prevalecer o segredo industrial ou prevalece a publicidade? Né? Porque estamos falando de poder público, em que a regra é a publicidade. Então, são temas aí muito interessantes que estamos aqui, inclusive, discutindo hoje nessa consulta pública. Eu reputo extremamente valioso esse evento. Acho que a iniciativa da OAB em promover esse debate se faz emergencial, tendo em vista que é um tema relevante, é um tema da atualidade. Nós não podemos negar que a inteligência artificial, a robotização, a questão da automação nos processos judiciais é uma realidade. Hoje nós já temos o juízo 100% digital, que é o que tudo indica, veio para ficar também. Então a promoção desse debate da OAB, juntamente com os setores do judiciário que trabalham diretamente com essas questões e com esses requisitos que acabam implementando a inteligência artificial, se mostra totalmente válida e principalmente por ouvir a advocacia, ouvir os anseios da advocacia com relação à problemática enfrentada, os desafios que nós teremos pela frente. Enfim, espero que seja o primeiro de tantos outros eventos, de tantas outras audiências que possam alavancar cada vez mais esse debate. E no seu entendimento, qual a segurança jurídica, agilidade no processo que vai acontecer com esse novo evento? Eu acredito que nós estejamos iniciando esse crescimento, essa evolução. Nós temos muito ainda a conhecer, muito ainda a crescer. Advogado, por si só, é acostumado à questão do palpável, da segurança. Mas eu faço uma reflexão aqui com relação ao PJE, que é o Sistema do Judiciário Trabalhista, que quando foi implementado, muito se duvidava da eficiência e da questão da permanência do PJE. E hoje nós temos o PJE como um sistema totalmente eficaz, um sistema que realmente traz para os advogados um benefício muito grande. Então, acredito que essa construção nós devamos fazer com relação à inteligência artificial. Acho que o judiciário está muito aberto a esse amplo debate, mas acho que vai trazer em muito, tanto para os advogados, para a advocacia,
quanto para os nossos julgadores. Em primeiro lugar, de cumprimentar a OAB, porque uma audiência pública para falar sobre a inteligência artificial e o seu uso pelo judiciário é muito importante para a advocacia. Nós estamos em um momento em que a necessidade é real, não é a necessidade da automação é real, a inovação faz parte do nosso dia a dia e é importante que ela sirva para o desenvolvimento benéfico do processo, ou seja, que todo o uso da inteligência artificial, o uso da automação, que nós estamos hoje em dia com grandes possibilidades de utilização, venha em retorno para o processo, para as partes envolvidas. E nisso, para a Prefeitura de Porto Alegre, para a Procuradoria de Porto Alegre, também diz respeito à questão de acesso, à questão de tornarmos os processos eletrônicos, garantir à sociedade que tenha efetivamente o conhecimento daquilo que vem sendo tratado. E neste aspecto, a transparência é essencial em todo esse procedimento, em toda a utilização da inteligência artificial. E falamos muito nisso aqui, não é, de tratar a transparência como uma política pública, porque a partir do momento em que nós tratarmos como uma política pública ser utilizada, nós teremos também, consequentemente, um uso ético da inteligência artificial. E dentro das procuradorias, para a advocacia pública, é bastante importante esse diálogo com o judiciário, o diálogo com todas as partes envolvidas, porque nós precisamos fazer com que os processos tenham um andamento razoável, tenham um andamento com produtividade, para que a gente possa ter condições de atuar, principalmente em termos de execuções fiscais, que é algo que nos preocupa bastante pelo volume de processos, pelo volume de intimações e porque se está tratando de recursos públicos. Então, essa audiência pública certamente vem em boa hora, a OAB está de parabéns pela sua realização e espero que, a partir do que se construir, se possa evoluir nesse tema com o Judiciário. E havendo a qualidade de serviço que tu citou, poderá haver também a redução de custos? É importante? Com certeza, a celeridade é um dos benefícios que vem com a inteligência artificial. Se nós vamos ter redução de custos, eu acredito que ainda seja cedo para se falar, mas certamente se nós conseguirmos utilizar os robôs, utilizar uma certa inteligência artificial em procedimentos que são procedimentos que não demandam necessariamente a atuação humana, desde que a gente não desumanize o processo, nós vamos conseguir certamente uma redução de custos, porque não teremos tantas intimações, talvez consigamos ali evoluir etapas que são nulas no processo, que não precisam necessariamente de atuação, consigamos fazer uma evolução mais rápida, mais célere e que não demande tanta atuação e certamente o custo diminuirá.